Amados, mais uma vez, quero saudá-los em nome de Jesus e dizer da minha alegria de poder estar nesta manhã junto com vocês, neste exercício espiritual de estar prestando um culto ao Deus de nossa salvação. Amados, que o Espírito do Senhor nos ajude a entender para esses tempos difíceis, de frieza, de apatia, de indiferença, de fuga, que a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, deve permanecer na sua posição de instrumento de adoração, de culto a Deus. Estamos vivendo um momento que precisamos ter esta consciência de que temos uma responsabilidade espiritual para demonstrar a este mundo que viver pela fé é um comprometimento com aquele que nos deu a fé, que ela provém de Deus. E então o mundo precisa ver isto. Então que a palavra de Deus que estamos trabalhando, é um texto que tem me inquietado muito, desafiado, me instigado, é o texto de Romanos 12, 1 e 2. Esse texto, como eu já falei, eu já havia lido muitas vezes, né? E nunca tinha tentado, nunca tinha chamado a minha atenção para verificar o que Paulo está colocando ali, né? O que ele quer dizer. Tá? Então, que nós estejamos nesses cultos, eu pretendo desenvolver mais mensagens sobre esse texto, né? E hoje a minha mensagem é, pela graça de Deus, pela obra do Espírito Santo, tratando dessa renovação, dessa transformação mental, né? Para que o nosso culto, a nossa vida cristã, esteja plenamente adequada, ajustada, numa simetria com Deus e uns com os outros. Tá? É uma simetria, algo que tem que girar em torno desse grande propósito, que é estar aqui sendo exemplos, sendo filhos de Deus, numa vida prática, numa vida que demonstra isso. Então vamos ler mais uma vez o texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma pergunta cabe aqui muito rapidamente. Nós estamos vivendo esta perfeita vontade de Deus? Conscientemente, em sã consciência, numa análise de sua vida, estamos vivendo realmente esta perfeita e boa vontade de Deus? Chegamos a esse nível? Estamos nessa plataforma? Que Paulo esteja com esse apelo forte dele, chamando a nossa atenção para isto. Então, o assunto de hoje tem como tema, o tema geral, né? Qual é o tema geral? É que haja uma mudança mental, uma transformação mental. Mas hoje quero dizer a transformação mental, culto a Deus. Transformação mental, e a igreja precisa passar, e aqui não é uma transformação mental para qualquer coisa, é uma transformação mental espiritual. Quando trazemos a nossa vida para essa centralidade, quando a nossa mente está em plena sintonia com o Senhor, e isso se transforma numa prática, num estilo de vida, numa maneira de ser. Mesmo porque Paulo começa a sua carta, nos 2 primeiros capítulos, trazendo à tona a degradação da raça humana.
de tal forma que Deus entregou, por causa dos pecados, da vida degradada, da vida imoral, da vida indecente, a um estado de loucura. De tal maneira que perderam a sua condição de ser humano distinto, e a condição distinta de Deus é homem e mulher. Tá? Deus os fez homem e mulher. Então Paulo começa a descrever esse estado terrível. E Roma era uma cidade que propiciava isto, um império, né, uma cidade imperial, que havia muita ordem, muita disciplina, mas também muita degradação moral. Mas a pregação do evangelho, a palavra de Deus tinha chamado pessoas para uma mudança de mentalidade, para um espírito novo de viver a vida terrena. Então Paulo está se dirigindo àquele grupo de irmãos que provavelmente foi fruto do dia de Pentecostes, né? Quando houve aquela ação poderosa de Deus, sobrenatural. E muitos romanos estavam ali, judeus romanos e talvez prosélitos. Então, voltando à sua cidade, ali começaram a congregar em nome de Jesus. Num lugar onde Deus era pagãos, era astros, era planetas, e agora tinha uma experiência com Deus vivo. Mas provavelmente não estava cuidando bem da sua conduta física, da sua maneira de viver. Então Paulo vem tratando isso, e nesse pequeno trecho, traz uma abordagem muito forte, um apelo tremendo. E qual é o apelo? Rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Haverá coisa mais profunda, mais tremenda do que as misericórdias de Deus? Estamos aqui nesta manhã por quê? Hein? Pelas misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã. Então, o fato de estarmos aqui nesta manhã, meu Deus, meus irmãos, unidos em nome do Senhor, é porque as misericórdias de Deus nos alcançaram e nos deram a graça de nos tornarmos filhos de Deus. Amém? Então, Paulo está tratando disso. Também que a igreja moderna, a igreja dos novos tempos, não muda essa realidade. Mas os romanos talvez tivessem uma conduta irregular, e por isso traz à tona esse texto, chamando a atenção deles para esta verdade. Então, quero trabalhar aqui. Há nesse texto duas coisas muito importantes, né? O propósito e o resultado. Mas hoje eu quero trabalhar com a questão do culto, o culto racional. Amados, há neste nosso mundo cristão uma dubiedade, como falei domingo passado, uma dicotomia entre a fé, entre o crer, entre o saber da responsabilidade e o viver, tá? E às vezes se torna uma esquizofrenia. E por isso também muitos crentes têm problemas de dificuldade emocionais, porque a vida não está sendo vivida dentro dessa realidade agora, na pessoa de Jesus. E isso é fazer a grande diferença. Então, Paulo está tentando corrigir aspectos da conduta dos irmãos de Roma, mas esse recado ecoa em todos os séculos. Culto racional. Meus amados, também há no meio cristão um certo medo da palavra racional, né? Porque se imagina que o culto, o serviço ao Senhor deve ser uma coisa muito emocional, muito festiva, né? Muito liberada, e às vezes transbordam para práticas erradas. Então Paulo diz, olha, o culto de vocês, que deve ser um culto diário, um estilo de vida, uma maneira de ser, seja algo racional. Mas há um medo nas igrejas, principalmente igrejas de linhas neopentecostais, da palavra racional. Agora, meus irmãos, prestem atenção, todas as reformas cristãs, todos os avivamentos da história, todos os processos de transformação da igreja, veio porque houve entendimento das coisas espirituais. Então vamos considerar isso. Primeiro, é que
A palavra racional tem a ver com entendimento. Entendimento. Também é uma coisa positiva. Uma coisa que trata com a nossa capacidade de entender as verdades de Deus. E então, tendo essas verdades, isso deve ser muito forte, e aqui é um apelo para que isso seja muito forte em nossas vidas. O entendimento dessa questão espiritual. É positivo porque é verdadeiro. Razão tem a ver com verdade. Estou muito alto, muito perto. Razão tem a ver com verdade, né? Então, a palavra racional, os desdobramentos dela é ter entendimento, também uma coisa verdadeira, lucidez e reflexão. Entendimento, no que eu entendi do dicionário, tem esse desdobramento. Então, o culto que Paulo está chamando a atenção é porque tem essas coisas, esses elementos básicos de uma fé genuína. Porque muitas vezes a fé não é genuína. Ela não é real biblicamente. Ela não tem os parâmetros da fé cristã. Então, como já falei, os avivamentos da história, as reformas, todas as transformações que ocorreram na sociedade em termos religiosos, tem a ver com pessoas que pensaram, que se preocuparam com o caráter de Deus, se preocuparam com a justiça de Deus, se preocuparam com aquilo que Deus exige, tem tudo a ver com o Deus eterno. Amado, Paulo está chamando atenção para isto. Quando Deus chama Abraão, que é o pai da fé, que nessa concepção teológica, ele entendeu. Aliás, o chamado começa com o pai, Terá, mas que no meio do caminho faleceu, já era um homem de idade, e Abraão assumiu todo o peso de fazer esta proclamação da verdade de um Deus único e verdadeiro. Então, esse é o culto que nos liga ao caráter de Deus, o entendimento de que Deus é santo, é justo, é perfeito, é puro. Então, a nossa fé, a nossa religião, a nossa caminhada tem que estar nesse foco. Porque há muito ensinamento que não tem nada a ver com a Bíblia. Tá? Então, Paulo está chamando a atenção para isso. Que é razão. E Pedro, nessa linha de pensamento, tem uma palavra muito forte. Em 3,15, 1 Pedro 3,15, diz que ela esteja pronto para dar o quê? Razão da vossa fé. Razão da sua fé. Por que você creu? Você está aqui nessa manhã comigo, nós estamos aqui. Nós temos o entendimento da razão por que estamos aqui? Temos razão de que estamos aqui, temos sentimento de que Deus está aqui operando porque estamos em nome de Jesus? Isso faz diferença para nós? Isso não é só emoção, isso é entendimento, é razão, é saber por que eu criei. Eu tive um choque muito grande quando comecei a ler a Bíblia. Eu era um moço ignorante, vivia nas trevas. Mas quando comecei a ler a Bíblia, as verdades de Deus começaram a penetrar a minha mente e começou a me confrontar com os meus pecados, houve um choque de vida. E o povo de Deus precisa tomar choque disso. Estamos muito acomodados em qualquer coisa. Procure viver isso com entendimento. Emoção, passam. Emoção é como vento, passa. Mas hoje, a ideia que se tem é que o culto tem que ser realmente um festival. Claro, tem alegria, deve ter muita alegria, mas uma alegria com entendimento, com sabedoria, tá? Muito bem, amados. É uma elevação. Paulo está chamando os crentes romanos, como a nós agora, nesta manhã, para um patamar superior, para um nível mais alto. Por isso que tanta gente está deixando a caminhada logo no início da sua salvação, do seu entendimento, de sua conversão. E muitos estão abandonando a fé. Pastores renomados, que outrora eram consagrados, estão abandonando a fé. Porque confundem entendimento com intelectualidade. Dá para entender isso, amados? Não estou desprezando a intelectualidade, precisa viver. O pastor, o líder tem que ter realmente conhecimento, tem que ter intelectualidade. Mas confunde isso. Tá? E quando eu penso no Jó,
Aquele homem, como é que aquele homem suportou aquela tremenda crise da vida? E não foi um mês, uma semana, não foi uma tempestade de coronavírus, não. E ele entendia que aquilo era a mão de Deus. Ele não entendia por quê. Era um pregador da justiça, era um homem santo, era um conselheiro, era um homem que tinha uma influência naquela região. E de repente acontece uma grande tragédia. Ele é colocado no olho do furacão. E eu me pego às vezes, certo, murmurando: Deus, por que isso não passa já essa tormenta? Mas Deus está refinando a sua igreja. E esse negócio de seguir o Senhor é um negócio realmente muito sério, amados. Eu sei que está se oferecendo um evangelho barato, uma salvação de graça do ponto de Deus, não nosso. Foi pago um alto preço, cantamos isso agora. Verdade? Foi pago um alto preço por isso. Mas baratear o evangelho de Cristo, tornar o evangelho de Cristo uma coisa qualquer. E Paulo diz na sua carta aos Romanos que é o poder de Deus, amado. E não há salvação fora dessas boas novas de que Cristo é o Salvador. Mas hoje estamos filosofando demais nas igrejas, deixando que a coisa role, corra frouxo. Mas isso aqui é para quem realmente quer viver com entendimento sobre a pessoa de Deus. Entendimento do seu chamado. E a Bíblia diz que todos os salvos são chamados, são vocacionados. Então, amados, a um nível elevado nisso, eu posso me alegrar, eu posso viver com alegria a minha fé, eu posso às vezes até transbordar um pouco, mas ter isso em mente, da simetria da responsabilidade. Amados, culto racional por meio do corpo. Parece que agora a coisa complicou, né? Culto racional que ofereçais, que apresentei os vossos corpos por sacrifício, que é o culto racional. É isso mesmo. Culto racional. Amados, sempre pensamos que o culto é uma coisa que realmente deve mexer com a gente e tal. Maravilhoso, amém. Mas é uma questão mais da alma, do espírito. E devo dizer a vocês que muitos crentes estão dizendo: importa o que eu tenho no coração. Né? A minha fé está no meu coração, só Deus sabe o que está no meu coração, mas o mundo vê também o que está no seu coração. É uma coisa só do espírito, da minha alma. Não, a Bíblia fala que o culto é essencial para cultuar o Deus eterno. E eu vou mostrar pela Bíblia hoje, tá bom? Você já deve saber, ter lido os textos. O culto racional. Aí pergunta: mas pastor, eu adoro a Deus no meu íntimo, eu oro no meu íntimo. Tudo bem, a oração tem a oração pessoal, de você fechar o seu quarto e ali orar. Mas existe um contexto maior, existe algo maior de viver a fé. Não é uma coisa pessoal só. Pessoal é a minha salvação, a minha entrega, mas a vida, o culto é relacional. E eu não me relaciono com a minha alma com vocês. Imagina, eu chego aqui, de manhã tem um monte de alma aqui. Eu vou fugir. Alma sem corpo. Então para com essa ilusão, essa bobagem, essa estupidez de que eu não preciso estar presente no culto, não preciso estar presente nas reuniões. E eu vou provar hoje que é preciso, isso é importante, é necessário, e é o culto racional a Deus. Primeiro, amados, pensando nisso, que há muitos irmãos que pensam que o corpo é só a matéria, só a carne, essa estrutura física. Corpo tem muito a mais a ver. Não é só essa matéria. Então, se é carne, a carne é fraca, então é permitido o pecado, eu posso fazer o que eu quero. E Paulo está corrigindo justamente essa mentalidade dos crentes romanos. Corpo é algo importante para a vida. É saber como conduzir o corpo nessa caminhada terrível. Então, amados, vamos considerar. A carne é a fonte de todos os meus problemas. Será que é?
A carne é o meu problema, é meu perigo. A carne que recebe as tentações. Será que é isso? O corpo tem muito a ver com a integralidade do ser. Tá? Quando Deus faz o homem, e me confiro aí Gênesis 2,7, alguém me abre e leia para mim, por favor. A integralidade do ser. Eu não tenho alma separada do corpo, eu não tenho espírito que pode seguir o seu caminho e deixar o corpo em algum lugar. Vamos lá, Gênesis 2,7. Alguém encontrou? Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas a fôlego de vida. O homem se tornou um ser vivente. Imagina essa cena gloriosa. Deus tinha preparado todo o paraíso, né? Tudo aquilo estava maravilhoso, mas o texto diz que faltava algo a mais. Este algo a mais era um ser humano que pudesse adorar a Deus, que pudesse cultuar os animais, não cultua a Deus. Né? Essa história de cachorrinho é anjo, olha, por favor, não me venha com essa bobagem não, tá? Eu abomino isso. Cachorro é? Cachorro. É um ser que Deus ama, que nós devemos amar, não maltratar, mas cachorro é? Cachorro. Tem nada de anjo. Tá? Então, parar com esse tipo de coisa. Aliás, uma cientista, se eu não me engano, alemã, falou que uma das características da decadência da raça humana é não querer mais ter filhos. E faz o quê? Adota cachorro. E pensa que o cachorro se sente bem com toda aquela pantomima. Tá? O animal é animal. Tá? Tratar bem, sim. Tá? Mas não tornar o cachorro, o animal, um ser espiritual. Então Deus faz o homem, sopra nas suas narinas, e ele passou a ser alma vivente. Mas quando é que isso aconteceu? Quando Deus formou o corpo, então há uma importância do nosso corpo no culto a Javé, amados. Há uma importância muito grande de nosso culto. Então, quando Deus está fazendo aquele ser lá, e sopra, Deus tinha expectativa de que aquele boneco de barro, e agora com a vida de Deus em seu corpo, sopro de vida, ele se transformasse num adorador de forma expressiva. Porque é com o corpo que nós expressamos, amado. É ou não é? Quando você vai fazer um exame médico, mesmo quando é da cuca, que é do coração, o médico tem que fazer um diagnóstico, tem que fazer uma avaliação, tem que fazer uma check-up, tem que tirar foto, né? Porque ali no corpo estão a causa. Então Deus faz esse ser humano ali, para que com o seu corpo, e a primeira crise que houve, o homem se escondeu o seu corpo. Tive medo e me escondi do Senhor, depois que pecou. Amados, Deus fez com a intenção de que o homem, que é uma triunidade também, não é triuno em termos eternos, mas é triuno com triunidade. Ele é eterno também. Nós somos eternos, graças a Deus, amém? Esse corpo que agora nós carregamos, um dia vai receber uma transformação gloriosa. Qual o propósito de Deus nos fazer como corpo? Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 6, de 15 a 16. O Magrão está com ela aí na ponta da língua. É 1 Coríntios, capítulo 6, de 15 a 16. E outro irmão já abre, que é sequência. Agora é 2 Coríntios 5, 10. Veja a importância do corpo no culto ao Senhor. Quem achou pode ler. Magrão, 1 Coríntios 6. Isso, por favor. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Então, nós somos, pelo corpo, santuário
Santuário de Deus. Esse corpo que nós temos, mesmo representando o estado físico, ele é o santuário para culto ao Senhor. É a história que eu expresso minha fé só com o meu sentimento, com o meu, com o meu coração, com a minha mente. Sim, mas há um corpo que é a expressão daquilo que o coração pensa, porque a boca fala daquilo que está cheio, o coração. Tá? Agora, 2 Coríntios 5:10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Não é só pelo meio da mente, não? Por meio da alma. Por meio do corpo. Deus não salva zumbis, meu Deus, meus irmãos. Deus não salva alma sem corpo. Deus salva um ser que tem um corpo, que vai ser instrumento para o serviço dele, amado. Para se tornar instrumento em suas mãos para realizar a obra que Deus proclamou. Mesmo na eternidade, nós vamos ter um corpo, esse corpo transformado, glorificado, ressurreto, em plena harmonia com Deus, porque vamos nos tornar irmãos em Cristo. Voltamos lá àquilo que Deus pensou no passado, que nós seríamos pessoas, seres para a glória dele. Então vejamos, feito por meio do corpo. O corpo é um instrumento, a figura daquilo que somos em nossa fé. Já pensou, volta a Abraão, Deus chamasse Abraão, você vai para bem longe e não precisa se preocupar. Seu corpo você deixa aqui, guardadinho, no sarcófago, e a sua alma, o seu espírito vai lá para a Palestina, fazer uma obra que eu tenho, você vai ser testemunha, você vai mudar a história. A chamada de Abraão mudou a história, mas sabiam disso? E nós nessa manhã, creio que pela graça de Deus, estamos acompanhando também essa mudança da história. Os crentes em toda parte do mundo estão mudando a história deste universo. Eu sou uma pessoa simples, pequena, não faço nada. A sua fé está sendo instrumento de mudança deste mundo. Deus está fazendo uma obra tremenda neste mundo por causa da sua vida, amado. E através de sua vida também. Então, amados, o Senhor diz que nós somos santuário. Por meio do corpo, e aqui não é só a matéria, carne, não, é o corpo, como essa figura que Deus criou, soprando e dando vida, mas também nos tornamos instrumento do serviço sagrado. Então, quando você tem um compromisso e deixa de fazer, quando você falha na sua obrigação, e por isso é uma cobrança maior dos líderes, daqueles que Deus tem chamado, que Deus tem inspirado, capacitado para uma obra, mas todos que são chamados para servir o Senhor. E este ano difícil, complicado, Deus está esperando que cada um de nós use o seu corpo para chamar os pecadores à salvação, darmos exemplos. E o mundo não está vendo a nossa alma, o mundo enxerga a nossa alma? Não, o mundo não enxerga o nosso espírito, ele enxerga o nosso corpo, o nosso ser exterior. Tá certo, Sandrinha? Quando olha para mim, que vê que tem 80 anos, e espera em Deus estejam vendo um velho que serve o Senhor, com o seu corpo. Este corpo aqui é para servir o Senhor. Eu tenho um projeto para 110 anos. Quando eu penso em Josué e José do Egito, que viveram 110 anos, e alguém disse que essa é a idade ideal. A idade ideal, 110 anos. Mas espero que o Senhor volte muito antes, amém? Porque aí o meu corpo vai ser transformado em glória. Não vou precisar mais estar acendendo velhinha, cantando parabéns, recebendo tênis. Que agradeço de coração.
Mas, brincadeira à parte, né? Mas espero que essa brincadeira seja uma verdade. Mas com um corpo forte, como disse o profeta Isaías, né? Depois de muito tempo, os velhos terão visão, sonham, correm, não se cansam, né? Quando pensa que eu estou fazendo academia, puxando ferro, não é porque acho isso gostoso, não. É difícil, é duro, sofre. Mas quero que o meu corpo seja sadio, pelo menos útil para o nome de Deus. Amém? Amados, agora vamos considerar aquilo que Paulo tinha em mente, a figura que ele usa para descrever a importância do corpo. E ele diz o seguinte: para que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo traz à mente a figura do sacrifício. E Paulo, como um bom judeu da tribo de Benjamim, fariseu, né? Mesmo na loucura dele, com a sua crença distorcida sobre Deus, mas era um homem que queria servir o Senhor. E então ele traz essa figura do Velho Testamento, que era o sacrifício de um corpo no altar. E não era o corpo humano. Era um corpo de um animal. Mas que esse corpo do animal trazido ao sacrifício por causa do pecado do seu dono, representava o próprio dono. Havia uma identificação. Por isso que não havia outro meio de fazer o sacrifício. O pecador tem que estar ali presente, sacrificando o seu animal. Então vamos considerar as palavras importantes que Paulo diz aqui. Ele diz o quê? Sacrifício, o quê? Vivo. Sacrifício vivo. Tá? E muita gente acha que vai servir só o Senhor quando morrer e estiver no reino eterno. Não, o serviço começa aqui. E quem serve bem aqui, vai servir muito melhor lá. Tá? Porque estamos livres dessas limitações, do pecado, da carne e outras coisas. Então, o animal tinha que ser vivo. E a pessoa tinha que guardar aquele animal por um certo tempo, 8 dias, se não me falha a memória. E cuidando da saúde do animal, alimentando aquele animal, protegendo para que não fosse atacado. E geralmente era colocado num lugar bem protegido, porque o animal tinha que ser apresentado vivo, cheio de vida. Ah. Será que fala o nosso coração essa figura? Como é que eu devo me apresentar ao Senhor? Cheio de vida. Não podia levar o animal já morto, não. Aí se pergunta, e aqueles que vinham de longe para o sacrifício? É um capítulo à parte, né? Eles poderiam comprar um animal, né? Mas tinha que ficar com ele um tempo. E toda manhã passa a mão na cabeça do animal e diz: olha, eu sei que você vai ser o meu substituto lá no altar. Porque deveria ser o meu corpo a ser sacrificado. E essa identificação, essa consciência de corpo presente, de vida presente, de vida cheia de vida. E era o sacrifício, e a pessoa até que tinha que lavar o animal às vezes. Tirar toda a sujeira, né? Sacrifício tem que ser limpo, muito puro. E eu creio que haveria também de passar algum óleo, alguma essência. Porque a carne assada tem cheiro agradável? Não muito. Né? E o cheiro que subia à presença do Senhor não era só da carne queimada. Era a essência, era a fé, era o espírito com que aquilo estava sendo feito. Ok? Vivo. Então o animal tinha que ser vivo. Então se vive depois de morto, depois que o corpo vai para a terra. E essa história que Deus reserva um bom lugar para ele lá na eternidade. Para com isso. É salvo aqui e agora. Tá? Não há salvação para depois da morte. Tá? Tudo bem? E também diz o texto: cheio de vida, santo. O texto diz o seguinte, né? Apresentei os vossos corpos, o sacrifício vivo, santo,
que é o vosso culto racional. Santo. Qual está sendo o maior problema da igreja no século 20, do século 20 e 21? A questão carnal, a questão do pecado. O pecado está tomando a santidade, está ocupando o lugar. O sistema do mundo, as coisas do mundo, a vaidade do mundo, está tomando o lugar de santidade. E essa é a grande guerra da igreja nessa caminhada terrena. E é isso que Paulo está dizendo àqueles crentes romanos. Apresente a sua vida viva, sacrifício, santo. Nunca a igreja está precisando tanto de rever sua doutrina de santidade. Rever essa questão de caráter, de decência, de pureza, de retidão. Por isso estão sofrendo tanta gozação, tanta brincadeira, tanto escárnio. Porque o mundo precisa ser chocado com atitudes diferentes, santidade. Amados, é sacrifício, é ou não é? Porque a carne carnal, ser carnal, pede isso, pede pecado, pede prazer, pede alegria. Santidade. E a outra questão que ele coloca, agradável. O que a palavra agradável passa? Qual o desdobramento, qual o sentimento quando fala uma palavra agradável? Chuta aí uma palavra que você entende. Vamos lá. Quem gostaria de dizer uma palavra que, para você, aquela coisa é agradável? Wagner? Hein? Prazer? Sim. Uma coisa que eu acho muito agradável é um pudim. Também, né? Mas muitas outras coisas. Mas a palavra agradável tem a ver com aparência. Né? Aparência agradável. Às vezes a aparência engana. E principalmente quando se finge que é espiritual. E não é. Aparência. Qual é a aparência que a Igreja de Cristo no século 21 está mostrando para o mundo? Qual é a aparência do meu lar? Qual é a aparência da minha fé? As pessoas podem identificar a aparência para identificar. Tá? Então, ofereça a sua vida por sacrifício vivo. Vida, não pode haver morte. Né? Santo, santidade, que é o culto racional. E também o quê? Agradável. Será que Deus tem bom gosto? E o bom gosto de Deus tem a ver com o quê? Quando Noé sai da arca, a primeira providência de Noé foi fazer o quê? Um sacrifício ao Senhor. E aquele cheiro agradável, sobre a presença do Senhor. Mas antes Deus tinha dito que o espírito dele não ia mais lidar com o homem. Porque esse era mau em todos os seus desígnios. Não tinha cabeça. Os homens eram doidos. Só fazia bobagem, loucura. Só profanava o nome dele. Mas diz que Deus encontrou Noé. Deus está querendo encontrar pessoas que queiram servi-lo com um culto racional. Noé achou graça diante de Deus, não era porque estava tudo bem na vida dele, mas é porque Noé tinha entendimento de quem era Javé, de quem era o seu Adonai, de quem era o seu El Shaddai. E Deus mesmo revoga a sua maldição. Quando Deus encontra crentes, pessoas, uma igreja que quer servi-lo, com uma mudança de mentalidade transformada, Deus revoga a sua sentença de destruição. E Noé achou graça e Deus começa uma nova geração dali para frente. Oh, coisa tremenda. Um homem que era transformado. Transformado para aguentar a dureza. Pensa passar mais de um ano presos
Nós saímos aqui, mesmo com a pandemia, você foi em padaria? Você foi em supermercado? Mesmo na pandemia, no momento mais agudo, nós saímos. Claro, tomando os devidos cuidados, com álcool, com máscara e tal, etc. Toda aquela coisa arada toda. Mas, nossa, agora imagine passar mais de um ano, porque não foi só 6 dias de chuva, não. Por as consequências da chuva que encheu a terra. E até aquilo secar de novo, demorou mais de um ano. Sentindo aquele cheiro horrível dos animais ali dentro. Imaginou isso? Perderam seus amigos, seus parentes, morreram todos. Então, para de mimimi. Uma das coisas que é mais detestável, diz um salmo, Deus abomina 7 coisas, e uma delas é esse espírito de murmuração. Esse espírito de fofoca contra os crentes, contra os próprios irmãos. Deus quer revogar a sentença de muitas vidas que estão condenadas ao inferno. Seus parentes. Eu tenho muitos parentes que estão condenados ao inferno, sabia disso? Não a minha família original, graças a Deus, estão quase todos salvos. Deus quer revogar essa sentença, mas quer ver crentes com a mente transformadas. Essa mente cheia dele, cheia de suas verdades, cheia de sua graça, sua misericórdia. Então, nesta manhã, amados, é uma decisão nossa, neste novo ano que Deus nos deu, neste novo ano da sua graça, para que o Espírito apresentar o nosso corpo, para que o Espírito faça essa obra gloriosa de um corpo usado para a glória dele. Amém? O meu corpo tem importância diante do meu Criador. Tá? Servo de Deus abençoado. Para concluir, só uma mudança de mentalidade para nos restaurar para estas verdades eternas do Senhor. Amém?